Independentemente de você acreditar ou não no mundo espiritual, ele existe. E eu sou prova viva disso, porque eu passei desde outubro de 2022 questionando se as coisas que eu estava ouvindo e vendo era loucura da minha cabeça. Eu falei, cara, eu tô com esquizofrenia. Só que tem muitos anos que eu me desenvolvo em alta performance. Eu já passei por tantas coisas que você não pode imaginar. E eu sempre recordava, eu falei, peraí, o Vida de Instagram foi um curso que eu fui canalizado, psicografado, intuído. E na época eu era da igreja, batizado. E eu falei, cara, esse curso foi uma voz que falou pra mim, aula por aula. Me falou quanto que eu tinha que colocar em tráfego, me falou tudo. Aí o pastor falou pra mim, você tem o dom da sabedoria e o dom da palavra. Foi o Espírito Santo que falou com você. Eu falei, cara, agora essa mesma voz falou que não é pra me promover mais o Vida de Instagram, é pra me abandonar a internet, porque a internet não tá boa e não tá propícia para boas coisas. Além de ouvir, eu tô vendo. Ela falou, então é o demônio. Eu falei, mas eu lembro da voz. Antes era o Espírito Santo. Não, mas antes era o Espírito Santo porque era. E agora é o demônio porque você tá achando que é? Então, eu tive que expandir minha área de conhecimento sobre essas questões. E isso tomou toda a minha vida. Lógico, qualquer tipo de acesso espiritual que você tenha, existe um motivo muito específico. No meu caso, tinha um motivo muito específico. Existiam algumas instruções que, de acordo com tudo aquilo que eu já tinha estudado, eu tinha que contribuir com algumas pessoas, né, que também estavam passando pelos mesmos problemas que eu, e eu tinha que me desenvolver, eu tinha que saber de algumas coisas. No ano de 2024 foi um ano de muita dúvida, angústia, medo, porque eu ouvia coisas de pessoas famosas, e graças ao bom Deus eu tenho uma esposa que sempre está comigo em todas as horas, e ela sempre foi a minha confidente. Sempre foi meu alicerce. Só que chegou um momento que as coisas que estavam acontecendo comigo e as informações que eu recebia era tão louca que até ela duvidava. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, meu amor, não tem como. Eu me concentrar, eu entrar em oração, eu começo a ouvir, eu começo a me comunicar. Hoje eu sei que são os meus mentores espirituais. Denis, mentores espirituais não existem. Então qual o nome que você gosta de chamar? Você gosta de chamar de Espírito Santo? Então usa Espírito Santo. Porque hoje eu tenho lucidez o suficiente para entender que eu não tenho que agredir a sua crença. Mas o fato de você não acreditar no que eu estou falando não muda o que aconteceu na minha vida. Não tem como eu ser a mesma pessoa. Então eu venho agora em 2025 com essas experiências. Então isso vai fazer parte da minha comunicação aqui. Então é improvável. Você pode falar o que você quiser. Você pode questionar o que você quiser das minhas experiências. Mas eu garanto para você, você não consegue questionar a mim mesmo quanto eu me questionei. Eu passei meses dormindo 2, 3 horas por dia, revisando tudo que me falavam. E eu comecei a falar com minha esposa, amor, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a te falar as coisas pra gente começar a comprovar. E assim, a margem de acerto das informações que eu recebi, das coisas que estavam acontecendo no ano de 2024, questões globais, eu falava pra ela, aparecia uma notícia no jornal e comprovava. Então foi a forma que eu tive de me manter lúcido. Porque eu achava que eu estava doido. Denis, então você tá doido, mas eu sou um doido que prevê o futuro? Você consegue entender? Então, eu saí da internet não porque eu quis, é porque o momento que eu estava vivendo era improvável me comunicar assim na internet. 2024 foi o ano onde as pessoas deixaram de comprar comida para jogar no tigrinho, gente. Vocês têm noção disso? 2024 foi o ano onde todo mundo que teve coragem de mentir na internet ficou extremamente rico. Então 2024 foi um ano muito pesado, espiritualmente dizendo, para quem atuou na internet. Criou-se um estigma na internet tão grande que as pessoas nem sabem o que vai fazer na internet, mas quer ir para a internet para ganhar dinheiro. Você pergunta, como? Não sei. E compra curso daqui. Cara, é raro você encontrar alguém que não comprou um curso de alguém na internet para ganhar dinheiro. E assim, eu estou esperançoso que 2025, de acordo com as informações, desde onde você recebe essas informações? De qual igreja que você é? Né? De qual espaço religioso que você é? Então, eu recebo essas informações, eu tenho uma crença que é do alto, né? Do astral. Ninguém me chega e fala, eu sou fulano de tal. Não, é a mesma voz que trouxe para mim de maneira canalizada o curso Vida de Instagram e todo mundo aproveitou e todo mundo foi feliz. Essa mesma voz que se comunica comigo. E não tem como a minha vida ser diferente agora sem esse tipo de assunto. Mas eu tenho bem claro que o ano de 2025 vai ser um ano de duas facetas. Um ano apocalíptico, o ano de 2025, vocês verão quedas, assim, de maneira assustadora, de influenciadores, e eu não estou falando influenciador no sentido estrito da palavra, porque um político, às vezes é um político, ele é um influenciador, não estou falando influenciador digital. Pessoas que têm a capacidade de influenciar os outros, estão influenciando de maneira que não vá para o bem comum, porque eu não acredito em bem e mal, não acredito. Eu acredito nas pessoas que estão indo contra o bem comum agora, porque se você acreditasse, Denis, o mal tem que ser extirpado. Se você frequenta alguma igreja católica e alguma igreja evangélica, eu vou falar para vocês, elas endossaram um genocídio gigantesco dos africanos, por exemplo, que vieram para cá. A igreja permitia que você torturasse, maltratasse e matasse o seu escravo, porque ela acreditava que o escravo não tinha alma. Por quê? Porque ele era negro. E segundo a Bíblia, o povo de Canaã foi amaldiçoado por Noé. É só você ler a Bíblia. Então, a própria igreja justificava o massacre que aconteceu na escravidão, com os índios e tudo mais. Mas naquele momento, aquelas pessoas não tinham aquela informação, eles não eram esclarecidos
suficiente. Então, naquele momento, eles acreditavam que o que eles estavam fazendo era certo, por mais cruel que seja. É igual a Santa Inquisição da Igreja Católica, que permitia queimar pessoas ao vivo em praça pública, porque acreditava que as pessoas estavam indo contra o dogma da igreja, e a igreja era santa. Se a pessoa não acreditava e ia contra, tinha que morrer. Então, se você hoje vê alguém queimando uma pessoa em praça pública, você vai falar, essa pessoa é cruel e é mal, porque os tempos são outros. Então, eu não acredito em bem e mal, mas eu acredito que em um determinado momento da sociedade, naquele momento, as pessoas não contribuem para o bem comum ou contribuem para o bem comum. Então, as pessoas, os influenciadores, as pessoas com carga de influência para as outras pessoas, que não estão contribuindo para o bem comum, elas vão sofrer de maneira drástica. Perda de patrimônio, perda da saúde. Será drástico? Em contrapartida, para aquelas pessoas que ainda têm o objetivo de expor sua mensagem ou ir para um campo de influência buscando o bem comum, gente, o bem comum não existe certo e errado, tá? Porque às vezes você está de bom coração e você está fazendo algo que você acredita que é o bem comum, né? Você vai sabendo se aquilo é certo ou errado na caminhada, mas o que vale é a sua intenção nesse primeiro momento, tá? Então eu creio, de acordo com as informações que eu recebi, que o próximo ano, principalmente na internet, lógico, não vai ser assim, vira o ano, e agora só vai ganhar dinheiro, não é assim que funciona. Mas a gente já está vivendo já uma questão quase que o colapso da internet. Cara, não é possível que vocês ainda acreditem nesses influenciadores que divulgam coisas. Será que vocês não perceberam que essas pessoas, elas estão visando somente lucro? Vocês não entenderam isso ainda, não? Não tô falando, não existe nada de errado em você vender alguma coisa na internet. Mas a internet antigamente era assim. Você vendia alguma coisa e essa coisa que você vendia tinha que dar frutos. Hoje não. Não é o que você vende, é quem vende. As pessoas compram, parece que só para agradar o rei, né? Virou um principado. Os influenciadores viraram rei, eles falam as coisas para as pessoas acatam e ponto final. O fato é que eu quero que vocês entendam que tem muitas influências espirituais que estão sendo perdidas, e essas influências sustentavam essas questões. Gente, o mundo está tudo torto. Raciocina, olha as músicas que estão viralizando, as músicas mal têm 3 estrofes juntas. Se vocês não entenderem que ainda, que as coisas estão confusas, é porque você está no meio do turbilhão, você tem que acordar. Eu tava falando com minha esposa, ela falou, amor, mas também não é assim não. Eu falei, amor, deixa eu te contar. Você sabia que tem pessoas que dão boa noite pro William Bonner, né, no Jornal Nacional, boa noite, ele fala boa noite. Você sabia que tem atores da Netflix, da TV Globo, esses atores, quando eles estão encenando um vilão, eles têm que tomar cuidado na hora de sair na rua, porque as pessoas confundem ele com o vilão. A gente tá falando que a metade da população, não é a população brasileira não, a metade da população mundial não consegue ter discernimento do que é ficção e do que é realidade. Elas confundem uma novela com a realidade. Como que eles não vão confundir a verdade do influenciador? O influenciador tá com ele todos os dias. Só que eu creio em algo que vai acontecer em 2025, é como se fosse um véu que vai se abrir. Lucidez vai acontecer na mente de algumas pessoas. Todas? Não, não é todas. Porque algumas pessoas, elas não têm capacidade cognitiva. É burro mesmo, sabe? Burrinho mesmo. Tem dificuldade de entender as coisas. Nunca abriu um livro. Então como é que vai fazer? Cara, é difícil. Mas eu tô falando, é uma parcela da população que tem capacidade. Essa parcela vai começar a perceber. Eu vejo que algumas pessoas vão mudar um cenário e vai começar a mudar aos poucos. E aí onde eu tenho uma chance de voltar para a internet no ano de 2025. Voltar com o quê? Com o que eu sempre soube fazer, que é abrir uma discussão e passar 1 hora falando sobre essa discussão.